Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e nós estamos em nosso projeto 1189 ou 1189, que corresponde a cada um dos capítulos da Bíblia. A Bíblia, é sabido, tem 1189 capítulos. Levaremos 3 anos, 3 meses e 3 dias, contados exatamente, matematicamente falando, para concluir esse projeto. E nós estamos hoje no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, tendo já passado por diversos livros da Bíblia, no Deuteronômio, nós já passamos pelos livros da Torá, nós já passamos por Josué, por Juízes, por Ruth, e estamos agora em 1ª e 2ª Samuel, o qual nós juntamos. Estamos na terceira parte, em que fala da ascensão de Saul, aliás, da ascensão de Davi e da queda de Saul. Então nós estamos vendo essa parte. Dentro dela nós estamos vendo que Davi era inocente e Saul era culpado. E a sua culpa era de um para com o outro. A sugestão que nós damos é que você pegue a sua Bíblia e faça a leitura prévia desse capítulo. São 25 versículos apenas. E nós veremos hoje Davi, homem de valor, poupa Saul pela segunda vez. É o capítulo 26, preste atenção. No capítulo anterior, 25, Davi acabara de poupar a vida de Saul, quando ele resolveu aliviar o seu ventre numa caverna, e Davi, incitado pelos seus homens que também estavam dentro da caverna, teve a oportunidade de matá-lo. No entanto, Davi poupou a vida de Saul. Ao invés de matá-lo, ele somente cortou um pedaço da capa real de Saul para provar a ele que estivera tão próximo a ele que, se quisesse, teria facilmente ferido ele de morte. Naquele momento, Saul reconheceu o seu erro e a inocência de Davi, e a fraqueza da sua guarda pessoal também, liderada por Abner. Também reconhecera que em breve ele teria seu trono estabelecido para sempre no seu próprio lugar, e com ele Saul acabou fazendo uma aliança, já reconhecendo Davi como rei. Depois disso, cada um seguiu o seu caminho. Davi continuou a fugir e veio para um deserto em Gibeá, cidade natal de Saul, onde os zifeus viviam. Os zifeus estavam localizados cerca de 20 quilômetros a sudeste de Keila e pouco mais de 8 quilômetros a sudeste de Hebron. Zifé é também mencionada em Josué 15:55, junto com Maom e Carmelo, entre as cidades da região montanhosa de Judá. Davi veio a se encontrar ali no deserto dos Zifeus, e estes delataram a Saul que Davi estava por ali escondido. Novamente, Saul reúne mais de 3.000 homens escolhidos de Israel para irem procurar por Davi com o fim de matá-lo. Toda vez que eu vejo esses 3.000 homens, eu lembro de Josué, que quando foi enfrentar Ai pela primeira vez, levou 3.000 homens e foram derrotados porque havia pecado na tenda de Acã. Então aqui ele escolheu 3.000 homens para irem contra ele. Também Davi tinha espias a seu favor e soube da perseguição empreendida por Saul e se acautelou ainda mais. Como Davi conhecia aquele lugar, soube onde Saul tinha se acampado e resolveu checar de perto a situação, e escolheu com ele uns poucos homens especiais, valentes e ousados, para entrar em território inimigo em plena noite. Deus tinha enviado um profundo espírito de sono a eles, de forma que dormiram tão profundamente que nada viram, nem souberam do que aconteceram enquanto dormiam. Deus era com eles nesse momento. Já pensou Saul e toda a sua comitiva, inclusive sua guarda pessoal, num sono profundo, e Davi andando no meio deles, né? É muita ousadia, não é? Muita coragem, muita intrepidez e muita confiança em Deus. No entanto, eles nem sabiam que Deus tinha feito isso dessa forma. Eu acredito que não sabiam mesmo. A saída deles naquele acampamento para espiar e ir até onde Saul se encontrava era um gesto de insanidade, ou muita coragem mesmo, né? Para mim era mais pro lado de insanidade. No momento mais tenso da jornada maluca daqueles homens, começaram a discutir sobre a vida de Saul. Já pensou? E ainda no meio lá deles, e agora a gente vai matar? Vamos matar, vamos acabar, vamos derrotar ele, vamos enfiar a espada.
Nesse momento eles começam a discutir. O caminho fácil era matá-lo, cravando-o no chão de uma só vez com um golpe certo e fatal. Eles novamente incitam Davi para aproveitar a oportunidade, mas Davi resolve não estender as suas mãos contra o ungido do Senhor. Ele raciocinava que Deus haveria de fazer o que ele estaria para fazer. No verso 10 ele jura que isso virá do Senhor, pois ele o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá, mas ele mesmo não estenderia suas mãos para matá-lo. É surpreendente essa noção de soberania divina em Davi. Muito. Aquilo muito o prejudicava, mas ainda assim sabia esperar o momento certo em que Deus agiria, sem que ele fosse culpado de coisa alguma. Ao invés de matá-lo, resolveu dar-lhe um susto, e bem assim em toda a sua guarda real. Ele então apanha pertences pessoais de Saul para provar a ele que estivera tão perto dele de novo, a ponto de matá-lo, mas que preferiu poupá-lo por honra ao rei e temor a Deus. Davi levou de Saul a lança, a sua pilha de água da sua cabeceira. Uma era a sua arma e outra a fonte da sua água. O sono da parte do Senhor estava mesmo profundo. Davi os acorda com seus gritos e chamando a atenção de todos para a grotesca falha de Abner, que deixara o inimigo chegar tão perto do rei a ponto de pegar seus pertences pessoais e ainda sair ileso. Saul reconhece pela segunda vez seguida a ação de Deus na vida de Davi. Novamente profetiza que ele irá longe e ainda prosperará. O seu fim estava cada vez mais perto. Por 2 vezes, quase que seguidas, Davi teve a oportunidade da sua vida de resolver as coisas do seu jeito e chegar a um final feliz. Quantos não são os que sonham ter o inimigo deles em suas mãos? Ele poderia tê-lo matado e uma nova fase iria começar, e com sua popularidade poderia ter se tornado um grande rei. Tudo parecia lógico na mente de qualquer um. No entanto, não na mente daquele que tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Você tem a mente de Cristo. Não raciocine da mesma forma que o mundo raciocina. Você tem essa capacidade de raciocinar malignamente. Você não precisa disso. Você agora tem a mente de Cristo. Raciocine dando glórias a Deus. O seu raciocínio foi que a vida e a sua atual posição, sendo o atual rei de Israel, foi dada por Deus e somente Deus poderia tirá-la. Eu aprendo com Davi que não é matando o meu inimigo que eu vencerei, mas é me submetendo a Deus que serei perpetuado pelas gerações. Então, meus queridos, aqui encerramos o capítulo de número 26. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 27, onde veremos Davi enganando os filisteus. É engraçado isso porque os filisteus, Davi era o terror dos filisteus. E os filisteus eram o terror de Saul. Mas isso nós veremos amanhã. Então, por hoje nós ficamos aqui. Entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Acesse nossa loja virtual, semeadores.com.br, e inscreva-se em nosso canal. Estamos aqui todos os dias com um novo vídeo da Palavra de Deus. Um bom dia a todos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Até mais, queridos.